Olá! Hoje a gente vai começar uma série de abordagens sobre o livro Os Dragões, do Wanderlei de Oliveira, para a gente entender quem são esses seres, quem são esses espíritos, como que eles influenciam na nossa vida hoje, aqui enquanto encarnados. Algumas pessoas, aliás, quando a gente fala de espiritualidade, às vezes a gente fala, né, sobre reptilianos, sobre dragões. Algumas pessoas têm um pouco de resistência sobre esse tipo de abordagem, mas é justamente isso que eles querem, que a gente se mantenha incrédulo. E o nosso trabalho aqui com a espiritualidade é justamente esse, é fazer o expandir da consciência, sair da caixa, olhar por todas as perspectivas. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o espírito, ele tem a capacidade de, conforme o estado mental dele, transfigurar o espírito dele em diferentes criaturas, tá? Por exemplo, espíritos que entram em estado de culpa, de arrependimento muito grande. Tem relatos que o espírito se transfigurou na forma de uma serpente gigante. Espíritos que vibram na pura maldade. Tem relatos também de espíritos que se transfiguraram no corpo de uma ave gigante com asas de morcego. É por isso que são dragões, né? Nesse caso, são espíritos que evoluíram muito pro mal e transfiguraram o espírito deles na forma de dragões, de répteis, tá? Então é por aí. Mas eles são seres humanos, eles são assim como nós, são da nossa raça, tá? Eles são inteligentes, muito inteligentes, eles têm um grande conhecimento das leis divinas, da psicologia da alma, eles têm um grande domínio do inconsciente, são manipuladores de sentimentos e têm grande avanço tecnológico. Porém, eles têm rara habilidade para manusear as energias naturais, as energias da natureza, coisa que os seres da luz possuem muito, né? A habilidade de manipular as energias da natureza. Esses espíritos, eles vieram exilados de vários planetas, aos bilhões de rebeldes, rebeldes das leis divinas. Quando eles chegaram na Terra, em degredo cósmico, a gente vai falar bastante sobre o degredo cósmico. O que é? O degredo, ele é um exílio imposto como forma de punição por um crime, um banimento. Então eles vieram em degredo para cá e formaram castas de rebelião, inconformados com o exílio, porque esses espíritos já haviam sido exilados várias outras vezes. Como que funciona o exílio? É isso que está acontecendo no nosso planeta hoje. Quando o planeta ele vai mudar a faixa vibratória dele, os espíritos que não acompanham, que não evoluem, eles são retirados de lá, para não atrapalhar a evolução do planeta. Então, o nosso planeta hoje, ele tá aqui, provas e expiações, e ele vai se transformar num planeta regenerado. Os espíritos que não acordarem, que não fizerem uma reforma íntima, que não tiverem vigilância mental, responsabilidade emocional, que não procurarem assim, fazer o caminho do bem mesmo, sabe? Vão ser convidados a se retirar. Porque não vão estar alinhados com a nova vibração do planeta, onde esses espíritos que vão estar aqui no planeta regenerado vão ser espíritos que têm uma visão espiritual mais avançada que a gente. Eles são muito mais abertos à espiritualidade do que à religião. Já não são tão ligados à religião, eles têm um avanço moral maior do que os espíritos que a gente tem encarnados aqui na Terra hoje, tá? Então a gente precisa caminhar para isso, porque senão a gente vai cair fora. E essa encarnação, ela é muito importante, porque ela é a última chance para muitos espíritos que estão aqui. Então, por isso que cada vez mais você vai ver mais pessoas falando sobre despertar da consciência, mais pessoas falando sobre você acordar para o mundo espiritual. Você pode não concordar com tudo que as pessoas falam, mas se questiona, sabe? Se permita se questionar. Será que tudo que eu acho que eu sei é isso mesmo? Será que faz sentido eu nascer, crescer, trabalhar, comer, dormir, morrer e pronto, acabou? E era isso, deu, e aí ou céu eterno ou inferno eterno e pronto. Para pensar. Se questiona. Se permita se abrir pro novo, sabe? Então eles vieram pra cá, esses espíritos exilados, né? Porque eles não acompanharam a mudança de vibração dos outros planetas e foram retirados de lá.
E aí eles renasceram no tronco antropológico mais antigo, que hoje é o continente africano. O que é tronco antropológico? Tem um livro do Chico Xavier que chama Caminho da Luz, que fala sobre os troncos antropológicos, que fazem parte da história da nossa humanidade. Tronco antropológico é um conceito de que os diferentes povos e raças da humanidade têm a mesma origem. Eles descendem de um tronco ancestral único, de uma mesma raiz. Todos nós temos uma raiz comum. Apesar de todas as diferenças étnicas, de costume, de línguas, todos nós compartilhamos a mesma essência espiritual. Todos temos o mesmo propósito de evolução e progresso espiritual. Então, esses espíritos, eles vieram em naves que fizeram esse transporte intergaláctico do planeta que eles habitavam para cá, né? E, olha só, a tecnologia que a gente tem hoje, a tecnologia mais avançada, a tecnologia de ponta, hoje, não chega nem aos pés do nível da tecnologia da engenharia aeroespacial da época que foi feita isso. Que sabe quanto foi? 300 mil anos atrás. Que esses espíritos vieram para cá e deram origem encarnaram aqui como Homo sapiens. Foi nessa época aí. Faz tempo, né? Então, pensa. A nossa tecnologia hoje não chega nem aos pés da época, né? Então, assim, foram milênios de planejamento e de execução dos tutores intergalácticos, interplanetários, para fazer esse transporte, tá? Isso foi há 300 mil anos atrás. Esses espíritos vieram para cá, encarnaram e deram origem aos Homo sapiens. Mais ou menos 40 mil anos atrás, vieram outro grupo de espíritos exilados, que eram as raças adâmicas. Elas eram mais aperfeiçoadas, de um sistema de planetas mais evoluídos do que o planeta Terra hoje, e elas ajudaram a criar o tronco de todas as civilizações que a gente tem hoje. Por quê? As raças adâmicas, elas são espíritos altamente evoluídos que vieram para impulsionar o progresso humano, tá? Mas também aconteceu isso, o sistema deles evoluiu, mudou a faixa vibratória, e quem não acompanhou veio embora de lá, tá? Mas apesar disso, eles eram, na época, muito mais evoluídos, até mesmo do que nós hoje. Então, eles vieram para impulsionar o progresso humano. Vieram exilados de um sistema mais avançado, que era a Capela. O Chico Xavier também tem um livro sobre os exilados de Capela, que estava passando ali por uma transição. Isso foi há mais ou menos 40 mil anos atrás. Quando esses espíritos eles são enviados para outro planeta, que tem esse exílio, né? É uma oportunidade deles recomeçarem. Então, aqui na Terra, eles tiveram a oportunidade de recomeçar e se redimir pelas falhas e ajudar no progresso intelectual, moral e espiritual. Esse nome, raça adâmica, é dado pela figura simbólica de Adão, que era um espírito líder entre eles, entre esse grupo de espíritos. Então, eles vieram para cá, mais ou menos 40 mil anos atrás, e se misturaram com os seres primitivos da época, que eram os Homo sapiens. E deram origem às grandes civilizações antigas, aos egípcios, aos hebreus, aos arianos, hindus, chineses, e foram foram os pilares para o progresso da humanidade. E aí, da interação das raças adâmicas com as populações primitivas, surgiram 4 troncos principais, 4 outras raízes, que seriam os arianos, os semitas, os mongóis e os negroides. Os arianos, eles são ancestrais dos europeus e asiáticos, e eles formaram civilizações indiana, persa, grega e romana. Eles ajudaram no desenvolvimento da filosofia, da ciência, da espiritualidade, marcando o avanço do pensamento racional. Os semitas, o segundo tronco, né, que é os semitas, são os hebreus e os árabes. Eles ajudaram na preservação e na disseminação de tradições espirituais e religiosas, como o monoteísmo. E tiveram um papel muito importante nas bases religiosas que a gente tem hoje, né, de judaísmo, cristianismo e o islamismo. O terceiro tronco antropológico seriam os mongóis. Seria a população da Ásia Oriental, os chineses, os japoneses, os coreanos e outros grupos ali da região. Eles se destacaram pela sabedoria prática,
pela organização social e pelo desenvolvimento de culturas com forte base espiritual e filosófica, que é o confucionismo e o taoísmo. E por último, o quarto e último tronco, os negroides, que seriam a a sociedade do continente africano, né? Eles foram responsáveis pela formação inicial da humanidade. São os guardiões das tradições mais antigas e conexão com forças da natureza. Eles preservaram as conexões com a espiritualidade mais primitiva e ancestral, com um papel fundamental na base genética da humanidade. Então, arianos, semitas, mongóis e negroides. Dentre esses quatro, dois deles, os arianos e os semitas, ou também pode ser chamado de judaico-cristão, eles sempre vêm se revezando nos episódios mais conhecidos, nos conflitos mais conhecidos da história da humanidade. Ora como egípcios e hebreus, ora como romanos e palestinos, ora como nazistas e judeus. Então, os arianos e os semitas, eles estão sempre se degladiando. E essa disputa entre eles, entre esses dois grupos de espíritos, acontece desde antes deles chegarem aqui no planeta Terra. Os arianos, eles pregam a raça pura, o progresso pelo domínio, a sede de poder. E os semitas, ou judaico-cristãos, eles pregam, não pregam, mas existe muito essa questão do fanatismo religioso, do pensamento ortodoxo entre eles, e eles se consideram donos da verdade em questões religiosas, né? Então, de um lado, os arianos, com a arrogância nacionalista, e de outro, os semitas ou judaico-cristãos, com a arrogância religiosa. Ambos adoecidos pela vaidade, brigam há milênios pelo poder. Um crê na força bélica e outro na força divina. Então, a gente pode perceber que tudo isso faz parte da construção da nossa sociedade. Religião e guerra são duas extremidades muito presentes no processo evolutivo do nosso planeta. E foi assim, diante de tudo isso, que se organizou a primeira força militar da maldade na Terra há mais de 10 mil anos, os dragões. Eles são a mais antiga caça de poder formalizada no astral inferior. Eles são espíritos muito revoltados, que vibram no ódio total e têm um grande poder de hipnose coletiva. No século XX, teve uma grande reação das trevas contra as conquistas, por causa das conquistas e dos avanços do povo da Terra. E foi nesse momento que os dragões eles reencarnaram para destruir a humanidade, incendiando a cultura, a política e a economia mundial. Que foi nesse momento, no século XX, né, de 1900 a 2000. Foi quando teve as guerras mundiais, bomba nuclear. Então, tudo isso teve interferência dessa casta de poder que se juntou lá no astral inferior, que são os dragões. Lembrando, né, que eles se juntaram por ser espíritos muito revoltados que vibram no ódio total e têm um grande poder de hipnose coletiva. E o que eles querem? Convencer o homem da Terra que não vale a pena ser bom ou evoluir, e sim ficar focando nos prazeres imediatos, passageiros, prazeres da matéria, focar nos interesses pessoais. É isso que eles querem. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas como que isso influencia na minha vida? Eu aqui, um cidadão comum, mero mortal. Por quê? Como que funciona? No astral inferior existe toda uma hierarquia, né? Assim como no exército, por exemplo. Tem os soldados ali embaixo, que são os negativos ali, os obsessores ficam aqui à nossa volta, nós, pessoas comuns. E aí vai subindo, né? Tem os magos negros, até chegar nos dragões, que são a patente, tipo assim, mais alta. Só que são eles que mandam todo o resto, entendeu? Então, por mais que eles não estejam, assim, diretamente conosco, eles influenciam na nossa vida, porque o interesse deles, dos dragões em si, são de pessoas que exercem poder e influência sobre muitas pessoas. Por exemplo, presidente, chefe de Estado, dirigentes religiosos que são, assim, muito conhecidos, às vezes são conhecidos nacionalmente, que têm influência sobre uma massa de pessoas, sobre um grupo muito grande de pessoas. Hoje a gente tem os influenciadores digitais,
que exerce influência sobre muitas pessoas. Então, o foco deles é essa galera aí. Mas toda essa hierarquia de espíritos, eles exercem uma grande influência em nós, no nosso dia a dia, como hipnose coletiva. Como que acontece isso? Enviando vibrações mentais, vibrações de pensamento. Para quê? Pra gente se manter no ódio, na raiva, na reclamação, no vitimismo, achar que as coisas só acontecem comigo, nada nunca tá bom, se tem sol tá ruim, se tá chovendo tá ruim, o emprego tá ruim. Fazendo a gente focar muito no material, esquecendo do resto. Ah, porque eu vou comprar um celular de 5.000 reais e aí eu vou ficar feliz. Ah, porque eu vou comprar tal coisa pra aparecer, eu vou comprar o carro X porque eu tenho que ser melhor que o outro, porque faz a gente acreditar nisso, sabe? Que essas coisas que vão nos preencher, e na verdade não. Eles alimentam essa sede do material, alimentam também, fazem, né, a hipnose coletiva no caso, pra gente se manter nos vícios, seja de pornografia, de álcool, de droga, enfim, sabe? Do que for. Pra gente se manter distante, pra gente se manter cego, pra gente se manter imerso nesse mundo material, sem entender que a vida é muito mais do que isso e que a gente é bombardeado a todo instante por essas hipnoses, essas manifestações psíquicas que as trevas mandam para nós. É a todo instante, sabe? Da gente querer comprar, do culto ao corpo, a gente ficar obcecado, querendo fazer lipo, silicone, obcecado com academia, sabe? Tipo, tudo que é em excesso não é legal. Então, assim, ó, pra pensar como que você pode estar sendo influenciado, seja vibrando no ódio, na raiva, se alguém te corta ali no trânsito, você já fica possuído de raiva, que já acabou teu mundo, entendeu? Você já xinga a pessoa, já... Pra pensar nesse tipo de coisa. Se você tá falando mal dos outros, se você tá julgando, se você acha que o problema é sempre o outro. O outro tá sempre errado. Ah, não, o fulano fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. Sabe? Não, porque o fulano tá vivendo a vida dele errado. É assim, assado. São esses tipos de coisinhas, assim, nos detalhes, sabe? Tipo, que a gente nem percebe. Por isso que a gente acha que é loucura essas coisas. É muito fácil achar que é loucura. E é assim que eles ganham. Porque eles se alimentam e sobrevivem com a nossa incredulidade. E esse é um momento muito delicado para o nosso planeta, para o nosso ambiente espiritual, por causa desse momento de regeneração. Então, agora mais do que nunca, a gente está sendo atacado, está sendo bombardeado de todas essas energias negativas. E, como eu falei, é a última chance para muita gente, sabe? Então, assim, quanto mais você abrir a tua cabeça mesmo, sabe? Se questiona, mas... Ah, tá, eu sou da religião X e eu gosto da religião X. Beleza, mas seja, sabe? Seja o amor, seja uma pessoa boa, não importa qual religião que você é. A religião é diferente, entendeu? O que importa é o que você tem dentro de você. Se você realmente tá trabalhando para ser uma pessoa melhor, se você tá vibrando no amor, na gratidão, no perdão, na bondade, na benevolência, na fraternidade, é isso que importa. É isso que importa. Na resiliência, na paciência. É isso que importa. E o principal de tudo é que, seja o espírito que for, seja aonde ele estiver lá no abismo, nas zonas abissais lá de negatividade, eles são da nossa família, a gente tem elos do coração com eles, principalmente com os dragões. Eles são filhos que se perderam e mendigam amor incondicional. A gente não deve lutar contra as sombras, pensar, sombra. A gente deve entender que as sombras, elas fazem parte de nós. Porque na nossa história espiritual, com certeza, em algum momento a gente esteve lá embaixo. Provavelmente, a maioria de nós, 90%, veio de lá de baixo. Pra cá agora, nessa vida, entendeu? Então, a gente precisa entender que as sombras, elas fazem parte de nós. Que não é nós contra eles, mas sim a gente ajudar eles a sair de lá também, entendeu?
como a gente conseguiu sair. Se você conseguiu sair, se você conseguiu despertar, se você conseguiu fazer uma reforma íntima, se você conseguiu se transformar numa pessoa amorosa, bondosa, benevolente e paciente, se você conseguiu entender de verdade aquilo que Jesus veio pregar pra gente, esse é o teu papel. Ajudar as pessoas que estão lá embaixo a sair de lá também. Porque é essa manifestação de amor que vai fazer a diferença e vai levar socorro e luz para as zonas abissais. O céu tá vazio. Todo mundo que evolui, todos os espíritos que evoluem, eles não ficam lá em cima no céu. Eles descem lá para baixo para ajudar a resgatar e tentar, nem que seja um por vez. Só que isso tudo ele começa por nós. Desde a regeneração do planeta começa por nós. É o clamor da espiritualidade pela regeneração. Dizendo, meu filho, vai, dá um jeito, acorda, vai, abre teus olhos para a vida. É o clamor deles, dizendo, acorda, acorda, acorda. Começa por nós, por cada um de nós.